Ramires, seja bem-vindo ao meu canal. O assunto de hoje é algo que era muito comum no decorrer da nossa vida. Só que na pandemia esse problema se agravou de uma forma gigantesca, que é a perca de um ente querido. E nós vamos tratar o luto. Hoje eu vou falar sobre o luto infantil. Vou dividir esse vídeo em algumas partes. Primeira parte, eu quero falar da minha experiência como mãe e como pastora. Na verdade, são duas experiências. Minha primeira experiência como mãe, depois a minha segunda experiência como pastora. A terceira parte do vídeo eu vou falar sobre conhecimento, como eu fui atrás de conhecimento para que eu pudesse me preparar e se houvesse necessidade, eu saberia o que fazer, como fazer. Bom, como eu disse, a primeira parte desse vídeo eu vou falar sobre a minha experiência como mãe. No ano de 2011, eu tinha 18 anos e me casei com um pastor viúvo. Eu me casei no mês de julho e o pastor Natan, meu esposo, Carlos Natan, ficado viúvo no mês de fevereiro. E ambos morávamos em Brasília. E quando nós casamos em julho, apenas 4 meses, que ele estava de luto e os filhos dele, ele tinha 4 filhos, mais 2 ainda eram bem pequenos, um tinha 10 anos, o outro tinha 12 anos, e estava muito recente. Além do casamento, tivemos que mudar de cidade, mudar de região, mudar de estado, na verdade. Então foi grandes mudanças. Os meninos, os meus enteados, perderam a mãe, logo teve que se adaptar porque o pai estava casado novamente comigo e todo mundo teve que se adaptar a uma nova realidade. Então foram várias mudanças bruscas que aconteceram. Com 18 anos já atuava na área do Ministério Infantil e me tornei mãe, me tornei pastora. Com o meu pouco conhecimento na época, eu tentei fazer o melhor que eu pude para que eu entendesse a forma que eles estavam sentindo, o que eles estavam sentindo e como ajudar. Foi bastante difícil no início, porque eu tinha experiência de criação, de ajudar a minha mãe e meu pai a cuidar dos meus irmãos, mas eu não tinha toda aquela responsabilidade e não tinha um agravante que era a perca da mãe. E quando eu vim para o Tocantins, que eu fiquei longe da minha mãe, apenas 500 quilômetros longe dela, eu comecei a sentir muita falta e isso foi me incomodando demais, porque eu comecei a imaginar, se eu, que tenho 18 anos, estou a 500 quilômetros longe da minha mãe e estou me sentindo mal, tem dias que eu choro, tem dias que eu tô triste, tem dia que eu tava assim, sabe, só um caco. Imagine esses meninos, essas crianças, esses adolescentes, que a mãe não vai ver nunca mais, que a mãe partiu. Porque a minha mãe está longe de 500 quilômetros, mas se eu pegar uma van, um ônibus, eu vou poder revê-la. E eles nunca mais iriam ver a mãe deles. E eu fui tomando para mim aquela dor, aquela sensação de perca, de luto, e eu consegui auxiliar através da Bíblia, através do contato físico, através, por mais que eles estivessem numa fase de adolescência que é aquela fase que eles não procuram de trabalho, que é a fase que eles estão mudando o comportamento, mudando a voz, fase de transição de infantil, de criança para adolescente, toda aquela turbulência. E eu não consegui ter uma ajuda específica de psicólogo, porque na época a gente tinha gastado bastante, com mudança e tudo, a gente não procurou um psicólogo, mas a gente recorreu aos recursos espirituais, com oração, com leitura da Bíblia, com convívio na igreja com os irmãos, com outras crianças e adolescentes. Mesmo assim, foi muito difícil para mim ajudar, auxiliar os meus enteados, que são meus filhos, meus filhos do coração, nessa fase tão difícil. E eu comecei a estudar, comecei a ler livro, fui fazer campanha, fui buscar em oração, buscar a Deus. Falei, eu vou me preparar.
E para minha surpresa, quando eu engravidei do meu primeiro filho, do Ezequiel, em 2013, que eu fui perceber a noção do que é ser uma mãe. Até então, para mim, eu estava fazendo um excelente trabalho com eles, porque só que eu descobri que eu estava fazendo um trabalho de irmã mais velha, mas não de mãe. Eu não tinha noção nenhuma do que era ser mãe. Quando eu ganhei o Ezequiel, eu parei, refleti e falei, meu Deus, eu não estou sendo 1% do que eu preciso ser para os meus enteados. Se buscar mais em Deus, falei, eu vou procurar, eu vou estudar, eu vou aprofundar nesse assunto para que eu não seja pega de surpresa novamente. Porque no pastoreio, pastoreando junto com meu esposo, acaba que a gente passa por essas situações. E foi bem isso que aconteceu em 2017. Estávamos pastoreando a igreja de Taquaralto, que é um bairro aqui de Palmas, Tocantins. Nós pastoreamos lá durante 5 anos. E em 2017 nós realizamos uma campanha, não sei se você conhece, já ouviu falar, mas a campanha do Valde Jaboque. É uma campanha feita pela madrugada. E nós estávamos realizando essa campanha Valde Jaboque na igreja pela madrugada. E quando terminou essa campanha, não me recordo o dia certo, se foi no sábado, se foi no domingo, terminou umas 7 horas da manhã. Todos os irmãos foram para casa. Quando foi por volta de umas 9, 10 horas, recebemos um telefonema que a irmã Marli tinha falecido. A irmã Marli tinha uma criança, né, uma menina mulher, na época ela tinha 9 anos e ela morreu engasgada, né, sufocou, foi tomar um café com bolacha e a bolacha entalou e ela veio a óbito. Ela ficou mais de 40 minutos sem ter oxigênio no cérebro, até o socorro chegar. E aí foi um baque muito grande. No primeiro momento eu pensei naquela criança, eu falei, meu Deus, eu preciso fazer algo. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar essa menina. Não tão pega de surpresa quanto quando eu me casei, mas nas pesquisas não tinha feito ainda nenhum curso, não tinha lido nenhum livro, mas só pesquisando mesmo na internet sobre o luto infantil. E na internet eu lembro que quando eu recebi a ligação que a irmã tinha chegado a óbito, eu lembro que a primeira coisa que me veio na cabeça foi: os 100 primeiros dias dessa criança é crucial. Não deixe ela sozinha. Mostre para ela, eu ouvi essa voz, mostre para ela que ela é amada, que a igreja está orando por ela, e enfim. E eu comecei a colocar estratégias na minha cabeça, assim, rapidamente. Liguei para uma líder, mandei mensagem para outra, falei, olha, pedi coreografia, falei para ela, olha, faz cartinha para ela toda semana, chama ela para fazer sorvete. Eu fiz uma escala de 1 mês, ou foi 2 meses, se eu não me engano, 2 meses, de todo dia alguém da igreja, assim, foi rotatório. 2 meses nessa escala, cada dia uma pessoa dava uma palavra e estava perto para ela sentir o amor que a igreja estava ali e estava passando aquele luto junto com ela. Buscava na casa da tia, porque a tia pegou a guarda para cuidar dela. Eu lembro que a pastora Fabiana me ajudou muito, a irmã Deusilene, eu sei que a gente se uniu. Eu reuni a equipe e falei, não vamos deixar essa criança sem ela sentir que o amor, a igreja, Jesus vai chegar primeiro no coração dela e ela não vai se perder, ela vai continuar firme nos pés do Senhor. E eu sei que a gente conseguiu, com muito custo, a gente conseguiu, batemos essa meta de 2 meses, fizemos todo esse acompanhamento desses 100 primeiros dias do luto com ela. Teve dias que ela estava mais triste, aí chamava ela para tomar um banho de piscina, para assistir um filme, levava as outras meninas da mesma idade para ir junto com ela e retornava. E eu sei que logo quando eu tive essa ideia, essa estratégia e passei para as outras colaboradoras, para as outras líderes e convoquei mais pessoas de outros departamentos também para a gente ajudar, foi outro baque, outra experiência. 2 dias depois dessa notícia do óbito da irmã Marli, nós recebemos a notícia de uma professora que congregava conosco,
também, na época, ela era regente do grupo da CIB, veio de uma cidade aqui perto, né, de Porto Nacional para Palmas, e o carro capotou, caiu no rio e ela não sobreviveu. Somente o pai dessas meninas. E mais 2 meninas de luto. Então, menos de 2 dias, eu tinha 3 crianças enlutadas, mulheres, sob a minha liderança. E foi um baque muito, muito, muito grande. E como eu já estava sensível pelo primeiro luto, eu me lembro que eu corri, peguei essas meninas, as irmãs, o pessoal da igreja, meu esposo estava viajando na época, a nossa vice, missionária Ana Paula, teve que fazer o culto fúnebre, e eu lembro que eu levei elas para casa da minha mãe, dei banho nelas, dei comida para elas, e tentando conversar, e elas falando assim, tia, elas me chamavam de tia, falou, tia, eu senti que a minha mãe não ia voltar. Uma tinha 10 anos, a outra tinha 8 anos. E elas falaram, pastora, eu não quero ver minha mãe do jeito que está no caixão. E eu respeitei, e tinha muitas pessoas, a família toda, o pai delas estava com a cabeça em outro mundo, e pediu para eu ficar com elas até o momento que ele poderia ir lá buscar elas e fazer um cortejo até o Maranhão, que seria o velório dela. E quando terminou o culto fúnebre, eu sei que todo mundo ficou lá, cadê a pastora, cadê a pastora? E eu estava lá com elas, trazendo o máximo de tranquilidade. Então, eu não estava tendo telefone, eu não quis mostrar pânico, eu quis que elas estivessem em um lugar seguro, que elas continuassem brincando, continuassem vivendo a vida, mesmo sabendo que tinha perdido uma pessoa muito próxima, a sua mãe. E quando o pai delas foi lá buscar, ele me agradeceu muito, ele chorou, falou, pastora, muito obrigada. E quando elas saíram, eu estava destruída por dentro. Porque se eu não tivesse pesquisado, se eu não tivesse passado por essa experiência com os meus enteados, talvez eu não teria passado a confiança, não teria tido a estrutura para lidar com essas percas, com essas crianças enlutadas em 2017. E aí eu intensifiquei, falei que era pra gente fazer da mesma forma que a gente ia fazer com a primeira criança, fazer com essas 2 irmãs, só que não foi possível porque o pai delas mudaram de setor, mudaram de igreja, teve uma mudança na vida delas e a gente não conseguiu fazer esse acompanhamento. Mas foi importante. E depois que aconteceu tudo isso, em 2017, eu falei, nunca mais eu vou ser pega de surpresa, eu vou fazer curso, eu vou atrás de livros, de literatura, eu vou participar de congressos, para que eu possa aprimorar o conhecimento que eu tenho, para eu não ser pega de surpresa. E parece que Deus já estava me incomodando, já estava falando comigo. Quem é que ia imaginar que nós estaríamos em pandemia, né? E que muitas famílias iam perder parentes, vô, tios, primos, mãe, pai, irmão. São muitas percas irreparáveis. Inclusive, hoje eu estou com 3 crianças na minha congregação que perderam seus avós. E eu tenho ligado para as mães deles, além de eles estar passando pelo luto, estamos ainda passando pelo isolamento, então não tem como a gente ir, não tem como a gente conversar, brincar, não tem como continuar com o convívio na igreja, não tem. Mas eu vim fazer esse vídeo para mostrar para vocês que é possível a gente dar o mínimo possível de acompanhamento para essas famílias e para essas crianças, porque elas estão precisando, elas estão carentes e Deus tem nos levantado, nos capacitado para fazer isso. Eu quero mostrar para vocês que em 2018 eu participei de um congresso da PEC em São Paulo e uma das oficinas, eu participei das oficinas e pensei, meu Deus, isso aqui foi a resposta de Deus para minha vida, foi em Águas de Lindóias.
do dia 10 ao dia 15 de dezembro de 2018. Esse congresso mudou a minha vida. Participei de várias oficinas, e uma dessas oficinas que teve no congresso foi acompanhando a criança no luto, né, o luto infantil. E foi maravilhoso. E lá o professor nos direcionou para um livro, esse livro aqui, que é o Manual de Primeiros Socorros para Ministério com Crianças. Ele é maravilhoso. Ele tem me auxiliado não só no luto, mas em outros temas que são bastante delicados e que é preciso, necessário que a gente tenha entendimento e conhecimento nessa área para que a gente venha trabalhar as nossas crianças na congregação. Sobre o luto infantil, eu vou ler para vocês algumas coisas para que esse vídeo possa alcançar o máximo possível de pessoas, de líderes, de mães, de famílias que estão passando por o luto nesse momento de pandemia. Então, eu quero compartilhar com vocês noções básicas, o que a gente precisa saber sobre o luto infantil. Esse vídeo ele está mais detalhado, mas se você quer um post rápido ou se você quer acompanhar sobre esse assunto, aqui embaixo vai estar o meu Instagram, Ministério Tamires Vitena. Lá tem 2 posts falando sobre o luto infantil que você também pode enviar, encaminhar, salvar, tirar print e também compartilhar. A criança, ela passa por 3 estágios de luto, só que não são numa ordem fixa, um cronograma, fica aleatório. Às vezes ela passa por um estágio, às vezes outro, ela não tem uma ordem fixa, mas de certo 3 estágios do luto. Primeiro, choque e incredulidade. Ela fica pensando, isso não é verdade, a minha avó vai voltar, a minha mãe vai voltar, o meu pai vai voltar. Ela fica em choque, fica incrédula que o que você está falando, que aquela pessoa que ela perdeu foi para a glória, virou uma estrelinha, está morando com o Papai do Céu, ela fica incrédula. Mas é normal, é um dos estágios do luto da criança. Segundo estágio, a criança ela começa a ter emoções profundas, com raiva, tristeza, fica agressivo. A criança fica bastante carente, querendo colo, tudo chora, se quer comer chora, se não quer comer chora, para tomar banho chora. É um estágio normal, porque ela fica com as emoções profundas, então o choro também faz parte desse estágio. A criança ela não entende o próprio sentimento dela, vai precisar trabalhar as emoções, começar a introduzir as emoções com essa criança, para que ela possa identificar o choro, a raiva, a tristeza, o que não está agradando, o sono. Não tem idade própria para começar a identificar a emoção com a criança. Então não importa qual é a idade da criança que está passando por um luto, começar a introduzir as emoções, a criança começar a identificar as emoções que ela está sentindo, vai ajudar. E a terceira fase desse estágio de luto é a aceitação. A criança começa a aceitar, perceber a falta daquela pessoa. Se era do convívio dela, se participava muito do convívio daquela criança e não teve mais, ela vai começar a aceitar que aquela pessoa se afastou. Cada faixa etária da criança entende a morte de uma forma diferente. Vamos lá. A criança da primeira infância até 6 anos, ela não consegue entender o que significa que aquela pessoa não vai voltar mais. Às vezes ela pergunta repetidamente, a vovó vai voltar amanhã? A vovó está chegando? Ou papai, ou titio, ou irmão, alguém que se foi. Sempre ela vai estar perguntando, então tem que ter muita cautela, não pode responder agressivamente, não pode falar, não já disse que já está morando no céu, com o Papai do Céu? Eu já falei para vocês, sempre tem que sentar e conversar com essa criança, porque ela não está entendendo ainda. É um processo do luto, então tem que ter muita calma para toda vez que essa criança perceber a falta desse ente querido, conversar e explicar o que aconteceu. A criança de 6 a 8 anos entende de uma outra forma. Eles entendem melhor o conceito de morte, vão lembrar das histórias, dos quadrinhos, dos desenhos e vai começar a fantasiar e começar a ter medo de fantasmas, de escuro, de assombração. E aí nós temos que ter cautela no que a criança vai
vai assistir desenho, qualquer conteúdo que aquela criança vai assistir no momento de luto, que vai ter fantasma, que vai ter assombração, que vai ter alguma coisa bem tenebrosa, ela vai ter dificuldade de dormir e vai ter sensação de medo sempre. Ela vai entender que aquela pessoa vai estar ali assombrando ela, e isso não é bom. Outra coisa importante também nessa faixa etária é que essa criança também pode sentir culpado pela morte daquela pessoa que se foi, uma sensação de culpa. E com isso, a criança fica com medo de que outras pessoas do convívio dela também se vá. Então ela fica com medo excessivo da morte, por ela entender que a morte é algo tenebroso, porque ela vai ligar a morte com fantasias, com lendas, com aquilo que ela vê. De 9 anos até a adolescência tem um outro significado, eles entendem de uma outra forma. Ele já entende que a morte não tem volta, quem morreu, morreu, ou vai ficar eternamente no céu, ou eternamente no inferno. Ele já consegue expressar seus sentimentos através de palavras. Agora, se o adolescente ou a criança nessa faixa etária, ele guardou para si, se fechou e não está falando nada, é um sinal de alerta. E nessa fase que eles estão naquela fase de aceitação do grupo, que é normal na fase da adolescência, quando essa criança de 9 até a adolescência perde o pai ou a mãe, ele não se sente parte do grupo, porque ele se sente diferente. Todo mundo tem pai e mãe, mas eu não tenho mais um dos dois. Então, é um agravante. Fica muito mais difícil trabalhar. Fica muito mais difícil ajudar. Agora, alguns cuidados que nós devemos ter também para ajudar essa criança com luto e essa família. Precisamos incentivar o luto ativo. O que significa isso? É a pessoa continuar vivendo. Tá de luto, perdeu alguém, mas continuar tomando banho, continuar se alimentando, continuar saindo, vendo os amigos, continuar indo à igreja, porque é o luto ativo. E isso vai diminuir a probabilidade de vir uma depressão. Marque presença. Então, líder, pastora, você que está me ouvindo aqui nesse vídeo, marque presença na vida dessa criança, desse adolescente. Liga, manda mensagem, manda uma cartinha, manda um louvor para ela, esteja sempre presente. Outro cuidado, ouça. Se essa criança está com você, sente que você é confiável, sente confortável com a sua presença e ela começa a conversar sobre, somente escute, somente ouça, não precisa falar. Às vezes aquela criança precisa de uma escuta qualificada. Outro cuidado que nós precisamos ter para ajudar essa criança, essa família, é ajudar nas tarefas domésticas cotidianas. No momento de pandemia que estamos passando agora, não é possível. Mas fica a dica, mostre amor excessivamente. Mostre tanto que aquela pessoa é amada, tanto que aquela família é amada, independente do momento que ela está passando, que ela é amada por Deus e amada pela igreja, pela liderança, amada pelas crianças, por toda a equipe. E outro cuidado que nós devemos ter é a oração. Ore pela família, ore pela criança, ore para que Deus venha estar nos sentimentos dessa criança, para que Deus venha estar nas memórias dessa criança. Ore intensificamente e intencionalmente por essa criança, por esse adolescente. Isso que você pode dar para a família dessa criança. Geralmente, quando a gente recebe uma notícia, principalmente agora na pandemia, de que alguém morreu, que alguém faleceu, que não venceu o Covid, nós mandamos aquela mensagem de pêsames para os adultos e esquecemos das crianças. Eu peço para você para que não deixe mais isso acontecer depois que você ver esse vídeo. E o que você pode fazer para ajudar a família? Maneiras não verbais de expressar sentimentos por aquela criança. Tempo de qualidade, um presente, fazer um bolo que ela gosta, uma comida específica que aquela criança gosta. São maneiras de expressar o amor sem precisar falar. Mantenha a rotina e a estrutura da casa. Não quebre a rotina da casa depois que aquela pessoa faleceu. Por quê? Porque a criança ela tem uma rotina. Ela dorme, ela acorda, ela come, faz atividade, ela brinca.
E às vezes os adultos estão tão afogados na dor, na sua dor, que se esquece da rotina daquela criança. E isso é prejudicial para aquela criança. E ela também está passando por luto, né? Enlutada, principalmente enlutada. Se a criança parar de fazer alguma coisa e brincar, deixa ela brincar, porque faz parte da rotina dela. Não significa que ela não está sofrendo, que ela não está entendendo o que está acontecendo, mas faz parte da rotina dessa criança a brincadeira. Deixa a criança ajudar, se a criança se oferecer para ajudar a lavar o carro, trocar o forro de uma cama, lavar a louça, deixa a criança ajudar no que ela se propor a ajudar, seja tarefas domésticas ou outra coisa em si. Ela vai se sentir segura com isso. No momento de pandemia, não está acontecendo o velório como era de costume antes. Mesmo assim, eu particularmente, eu não gosto de velório, eu não vou em velório. E meus filhos pequenos, eu não deixo eles ir, eu não levo eles para o cemitério, mas aí vai de cada casa, cada família. Mesmo se não fosse na pandemia, e essa criança não estivesse no velório, para que ela entenda que aquela pessoa se foi, é importante fazer uma cerimônia de despedida. Então, o mais fácil que essa criança possa entender é ela fazer uma cartinha para aquela pessoa, colocar o nome daquela pessoa que se foi, colocar dentro de um balão e no momento que ela for soltar esse balão, que ele vai embora e não vai voltar mais, você explicando para essa criança que assim como aquele balão está indo com todo o seu amor, com aquela cartinha, com aquele nome, com aquele desenho que aquela criança fez, aquela pessoa não vai voltar mais e que a gente vai encontrar aquela pessoa no céu. E intensificar a mensagem do céu, que existe vida após a morte, mas que é no céu ou no inferno. E intensificar essa verdade no coração da criança, que Jesus veio ao mundo para nos salvar e que aquela pessoa está salva, aquela pessoa está no céu, né? Que nós vamos encontrar aquela pessoa novamente lá no céu. Espero ter ajudado você a trabalhar e a fazer algo pelas crianças da sua congregação que estão enlutadas. E que Deus nos ajude nesse momento de dor, de tristeza, de luto. Não sabemos quando vai acabar, mas que Deus deixou direcionamentos na palavra dele e através dessas literaturas, dessas pessoas, para que a gente possa fazer o melhor para o reino e ajudar essas crianças. Vai aqui embaixo e se inscreve, ativa o sininho para quando tiver vídeos novos você receber notificação, curte, compartilha e principalmente comenta se você está gostando do vídeo hoje. Comenta também sugestões de novos vídeos que você quer ver por aqui. É isso, pessoal. Um beijo muito grande. Espero vocês no próximo vídeo. Paz!